like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês tudo. Hunter Zolomon foi um velocista meta-humano da Terra 2. Depois de testemunhar seu pai assassinar sua mãe quando criança, Hunter se tornou um assassino em série. Após a explosão do acelerador de partículas dos laboratórios STAR, Hunter foi afetado pela eletricidade de sua terapia por conta da matéria escura liberada da explosão, e acabou recebendo velocidade sobre-humana e várias outras habilidades derivadas dela. Ele então escapou da prisão e começou a operar como vilão conhecido como estilizado como Demônio Velocista. Usando os soros de velocidade, Hunter foi capaz de aperfeiçoar artificialmente sua velocidade ao ponto de permiti-lo quebrar a barreira dimensional. Cansado de ser um vilão, Hunter decidiu se tornar um herói como Jay Garrick Flash, estilizado de Cometa Carmesim, roubando a identidade de um velocista da Terra 3 e o mantendo como seu prisioneiro. Ele criou essa mentira para poder esperar a esperança falsa para que pudesse tirá-la logo em seguida. Descobrindo a existência de Barry Allen na Terra 1, Hunter viajou para aquele universo e fingiu ser um amigo e mentor ao velocista, aparentemente treinando-o para sua luta contra isso, mas na verdade planejava aprimorar a velocidade de Barry apenas para roubá-la. Eventualmente, Hunter matou um resquício do tempo de si mesmo para dar a Barry um motivo para vingar Jay e aumentar sua velocidade ainda mais, mas sua identidade acabou sendo descoberta pela equipe Flash não muito tempo depois. Em sua guerra contra o Flash, Hunter matou Henry Allen na frente de Barry a fim de quebrá-lo emocionalmente, portanto sendo indiretamente responsável por Barry alterar a linha do tempo. Depois de perder uma corrida contra Barry na tentativa de destruir o multiverso, fantasmas do tempo apareceram e aprisionaram Hunter na força de aceleração, transformando-o em uma forma semelhante a um espectro decadente conhecido como Flash Negro. Algum tempo depois, Hunter retornou, desta vez agindo como um ser sem mente da força de aceleração por toda a eternidade, para caçar um resquício do tempo de Ubartown, que existia na nova linha do tempo graças ao ponto de ignição, mas não deveria existir por conta do suicídio de seu ancestral Ed Town. Depois que Ubar e sua Legião do Mal reuniram a Lança do Destino e alteraram a realidade, o Flash Negro foi mantido preso por Ubar nos laboratórios STAR. Quando a linha do tempo foi restaurada pelas lendas, Hunter perseguiu uma versão futura de Ubar que havia viajado a 1916 para prevenir que as lendas o derrotassem, e eventualmente o matou, apagando também todos os resquícios do tempo do Flash Reverso. Depois disto, ele foi enviado atrás de Savitar quando o velocista, que era um resquício do tempo de uma linha do tempo apagada, tentou enviar fragmentos de si mesmo pela força de aceleração, mas acabou sendo congelado e destruído por nevasca. Na criação do novo multiverso, a história de Zolomon foi reescrita. Atualmente, ele sempre foi da Terra Prime ao invés da Terra 2, e invadiu Central City com seu exército meta-humano. Assim como na Terra 1, ele foi derrotado pela equipe Flash. Filho de James e Ashley Zolomon, Hunter Zolomon nasceu em Central City. Quando ele tinha 11 anos, Hunter desceu as escadas de sua casa e encontrou seu pai abusando de sua mãe, demandando respeito seguido de seu serviço na Guerra das Américas. Notando Hunter, Ashley implorou para que seu filho fugisse, mas James o levou para a frente de sua mãe e entregou seu elmo prateado, forçando o testemunhá-lo matar Ashley. Logo após isso, James foi enviado para a prisão, fazendo com que Hunter fosse levado a um orfanato pois nenhum de seus parentes queriam adotá-lo. Em algum momento de sua vida, Hunter, aparentemente, visitou a cidade de Atlântida, lugar onde um de seus melhores amigos morava, e afirmou que nunca queria ter saído de lá. Hunter afirmava ter sido um cientista especializado em química e física e começou a trabalhar em uma maneira de purificar a água pesada sem radiação residual. Mas dado sua personalidade manipuladora, não se sabe se isso é verdade, apesar de Hunter ter mostrado um amplo conhecimento científico, já que ele foi o criador do soro de velocidade. Por ter testemunhado a morte de sua mãe nas mãos de seu pai,
Hunter acabou desenvolvendo uma sede de sangue e se tornou um assassino em série, a serial killer, quando chegou em sua idade adulta. Quando ele foi finalmente preso, Hunter foi julgado por ser o causador de 23 mortes e foi enviado para um instituto mental. Mas quando o acelerador de partículas de Harrison Wells explodiu, traços de matéria escura foram enviados pela cidade, o que afetou Hunter durante sua terapia de eletrochoque diária, dando poderes de super velocidade. Tendo ainda sua sede de sangue, Hunter decidiu usar seus poderes para aterrorizar Central City. Insatisfeito com a velocidade que já tinha, além de ser impaciente para aprimorá-la naturalmente, Hunter procurou desenvolver seu poder, e então criou as primeiras versões do soro de velocidade, uma droga artificial que foi capaz de lhe tornar mais rápido do que qualquer coisa. Obtendo a velocidade que gostaria, ele se tornou o super-vilão Zoom. Como um dos seus primeiros atos de violência, Hunter levou 15 membros do Departamento de Polícia de Central City para uma armadilha, a fim de demonstrar seu poder e como era imparável. Zoom assassinou todos, mas decidiu poupar um único policial para que pudesse contar a história. Depois que o homem contou a história para todos, que se espalhou rapidamente pela cidade, Zoom invadiu a casa dele e o matou. Apesar de ter conseguido aprimorar sua velocidade e tornar-se mais rápido, a droga de velocidade continha um efeito colateral mortal. Hunter acabou desenvolvendo uma doença que começou a matá-lo. Adicionalmente, a droga também transformou seus raios em azul. Desesperado para se salvar, Hunter decidiu procurar por uma cura pelo multiverso, não se importando com quantas pessoas teria que matar apenas para se salvar. Nesse meio tempo, ele também lutou contra um velocista e tentou absorver sua velocidade, mas acabou falhando. Hunter o sequestrou e o manteve como seu prisioneiro, colocando uma máscara que o prevenia de usar sua velocidade ou falar. Se inspirando no velocista com qual lutou e, em seguida, tornou seu prisioneiro, Hunter decidiu disfarçar a si mesmo como um herói, para que pudesse dar falsas esperanças ao público e tirá-la logo em seguida como Zoom. Hunter roubou o nome do velocista, Jay Garrick, e sua identidade de Flash. Com essa nova identidade, Hunter passou a operar como um herói que protegia a Central City de inúmeros meta-humanos. Ele também teve uma estátua construída em sua homenagem por seus serviços como Flash. Mais tarde, Hunter logo percebeu que estava sendo perseguido pelos fantasmas do tempo, seres que puniam velocistas que abusavam de seus poderes. Apesar disto, Hunter continuou usando a técnica do resquício do tempo para as lutas de Flash, mas passou a manipular a linha do tempo com mais cuidado. Para manter a cidade sob controle, forçava todos os meta-humanos de Central City trabalharem para ele, e matava aqueles que se recusavam em fazer isto. Um dos meta-humanos que Zoom contratou foram Nevasca, Morte Nuclear, Rever, Ruptura, Tubarão-Rei e a Sereia Negra. No entanto, Hunter tinha uma regra estrita sobre não matar nenhum velocista. Se seus capangas encontrassem algum velocista e o matassem, Zoom iria puni-los com a morte. Um dia, após descobrir que o Dr. Wells foi o responsável pela criação dos meta-humanos, o Flash foi aos laboratórios STAR enquanto o cientista apresentava novos dispositivos capazes de detectar meta-humanos ao público, e o acusou diretamente de seus crimes na frente de todos. No entanto, Dr. Wells afirmou não saber do que o velocista estava falando, o que enjoou o Flash e pediu para que ele ajudasse a derrotar Zoom. Dr. Wells disse friamente que todos da cidade estariam mais seguros se ele conseguisse derrotar Zoom. Após isso, o Flash saiu de lá. No dia seguinte, Zoom atacou o colégio de Central City e sequestrou a filha de Harry, Jesse Wells, para forçar seu pai a ajudá-lo a se tornar mais rápido. Ele então aprendeu em seu covil, próxima do velocista mascarado. Momentos depois que isto aconteceu, Hunter retomou suas atividades como Flash para disfarçar sua ausência. Como dito por Zoom, em 19 de maio de 2015, enquanto Flash e Zoom lutavam por Central City, uma singularidade se abriu no céu acima deles e Jake foi puxado para dentro, onde acabou indo parar na Terra 1. No entanto, Hunter mais tarde afirmou que, em realidade,
ele havia visto um outro velocista correr ao redor da singularidade e decidiu investigar. Como o indivíduo que ele realmente era, Hunter era obcecado por velocidade ao ponto de ser instável. Como notado por Harry Wells, ele estabeleceu a missão de erradicar qualquer coisa com super velocidade, cativando ou intimidando os meta-humanos. Hunter instila um terror tremendo com os em todos que encontrava. Ele foi totalmente implacável, tendo pouca ou nenhuma consideração pela vida humana, assassinando qualquer pessoa, como o policial que poupou depois de assassinar uma equipe da SWAT e rever, depois que ele desobedeceu sua regra. Ele chegou a ponto de matar Ruptura depois que este falhou em sua missão e foi capturado, apesar de obedecer suas ordens. Ele também estava disposto a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos, já que matou muitas pessoas para encontrar uma cura e seu próprio resquício do tempo concordou em morrer para garantir seus objetivos quando a equipe Flash estava planejando fechar as brechas entre os universos. Hunter demonstrou ser muito egoísta, após sua vitória contra o Flash, onde levou o corpo do velocista ao Central City News e o exibiu para a mídia como um troféu de caça, proclamando-se o homem mais rápido vivo. Ele então transportou o Flash inconsciente para o departamento de polícia de Central City, regozijando-se com os policiais reunidos, saboreando sua impotência ao receber dezenas de balas com sua velocidade. Finalmente, ele carregou o corpo de Belry aos laboratórios STAR, apresentando a equipe Flash também zombando de Harry por acreditar que o Flash iria derrotá-lo. Depois de sequestrar Wally West em troca da velocidade de Belry e deixá-lo ir, ele estava presunçoso e confiante, mesmo depois que Harry o ameaçou. Ele não mostrou nenhuma preocupação com sua segurança, ao invés disso, ele apenas sorriu para Harry. Sua arrogância e presunção provaram ser seu único ponto de vulnerabilidade quando, no meio de se gabar de sua vitória, ele baixou a guarda por tempo suficiente para ser atingido por um dardo amortecedor de velocidade de Cisco Ramon. Hunter também era terrivelmente sádico, apreciando o medo e o terror em sua presa indefesa com uma satisfação óbvia e um tanto animalesca. Seu senso de humor é extremamente vil. Hunter também é um sociopata clássico, pois demonstrou pouco ou nenhum remorso ou arrependimento ao usar outras pessoas, meta-humanos ou não, tratando-os como peões descartáveis para alcançar seus objetivos. Ele casualmente menciona a quantidade de pessoas que matou a Caitlin Snow. Alguns questionaram se ele ainda era humano, e Harry diz que talvez sim. Isso é de fato comprovado quando ele tentou matar Belry, no entanto poupou pelo apelo de Caitlin, provando que Hunter ainda era capaz de amar. Depois de sequestrar Caitlin, ele confiou um pouco nela, deixando-a vagar por seu covil em sua ausência. Ele também expressou o desejo de que os dois vivessem juntos, para grande desgosto dela. Hunter mostrou ser protetor com Caitlin, matando brutalmente sua sósia depois que ela tentou matá-la. No entanto, ele advertiu para não tentar libertar seu prisioneiro mascarado ou ele o mataria. Enquanto ele estava com raiva porque Caitlin conseguiu enviar uma mensagem para a equipe sobre os usando Ruptura para emboscar e matar os oficiais em Jitters, ele não a machucou e foi matar os policiais ele mesmo. No entanto, Hunter mostrou-se impaciente em seu relacionamento com Caitlin, genuinamente se recusando a entender por que ela não o amava mais depois que ele foi revelado como Zu. Cansado de discutir com Caitlin, Hunter lhe dá um ultimato: ficar com ele for protegida, ou voltar para os amigos dela apenas para ser tratada sem misericórdia caso eles se encontrem novamente. No entanto, quando Caitlin finalmente escolheu seus amigos ao invés dele, o lado bom de Hunter foi completamente apagado. Ele parecia sofrer de algum grau de transtorno de estresse pós-traumático, como testemunhado durante sua luta com o Flash, que usava recortes de papelão de seus pais, o que desencadeou memórias invasivas de seu trauma de infância. Ele constantemente tinha flashes de suas experiências traumáticas, seja seu pai matando sua mãe, o orfanato em que foi colocado, ou seus tratamentos de terapia de choque, tendo perdido o tempo e a realidade do presente, deixando-o desprevenido. Caitlin, sem saber, faz com que ele experimente esses flashes com mais frequência, já que as palavras dela o lembram constantemente desses eventos. Durante esse tempo, Hunter tende a ser mais selvagem,
impulsivo e muito menos tático do que normalmente era, e age de uma maneira perturbada, mais parecida com a de um animal selvagem. Hunter havia demonstrado que estava perfeitamente disposto a matar o que lhe restava de tempo para cumprir seus objetivos. A mente sociopata de Hunter provou ser tão severa que ele tomaria as medidas mais insanas e drásticas para provar seu ponto de vista. Um exemplo é seu trabalho sobre a ideia de que ele e as histórias e origens semelhantes de Belry os constituem, pois, a não ser para uma diferença nos assassinatos de suas mães, a mesma pessoa. Devido ao fato de que Belry nunca testemunhou a morte real de sua mãe quando ele era uma criança, ele não foi completamente consumido pela escuridão como Hunter, e ele estava determinado a provar que eles eram essencialmente o mesmo ser em sua essência. Ele tentou fazer isso forçando Belry a confrontar sua escuridão interior em várias ocasiões, uma das mais notáveis sendo a batalha contra a Sereia Negra, a sósia da falecida amiga de Belry, Laurel Lance. Foi uma das maneiras mais poéticas e perturbadoras de Hunter de trazer Belry mais perto da loucura e escuridão que o consumiam. Quando isso não funcionou, Hunter então forçou Belry a assistir enquanto ele matava Henry Allen na mesma sala em que o Barthawne havia assassinado Nora Allen. Isso também mostrou o gosto de Hunter por humor sombrio e ironia quando sadicamente empurrando seus inimigos além do limite, psicologicamente falando. Este foi o ponto final de Hunter para provar a Belry, e com base na raiva, tristeza e desejo do último de matá-lo igualando o seu desejo de matar Elbar no momento de sua captura um ano antes, parecia. Os problemas psicológicos de Hunter não excedem de forma alguma sua inteligência, capaz de rapidamente familiarizar-se e experimentar a complexa força de velocidade, projetar trajes para resistir às condições físicas que os velocistas devem suportar e manipular Belry constantemente para seus próprios fins. Apesar de ter sido originalmente classificado como psicopata, Hunter teve momentos em que se enquadrou mais na descrição de um sociopata. Isso se baseia em sua capacidade de formar ligações emocionais com as pessoas ao seu redor, por mais perversas e distorcidas que sejam. Não foi até que Caitlin o rejeitou completamente como monstro que ele era que ele desistiu de qualquer ligação remanescente com os outros, abraçando assim a verdadeira natureza de um sociopata determinado a cometer homicídio destruindo o multiverso. No geral, Hunter é um sociopata. Ele não é um psicopata porque ele mostrou a habilidade de sentir amor e compaixão, entretanto, como a maioria dos sociopatas, a habilidade dele de sentir amor e compaixão é muito limitada. Antes de seu pai matar sua mãe, ele era uma criança carinhosa e normal, provando que não era um verdadeiro psicopata.